famoso capo mexicano Nemésio Oseguera Cervantes, também conhecido como Mencho, mesmo enfermo, ainda é considerado o chefão e o comandante da organização Jalisco Nova Geração. Apesar da meteórica ascensão do CJNG, ele é um dos chefões do submundo mais procurados do planeta. O sinaloense Joaquim Guzmán e seu sócio Ismael Zambada Garcia tiveram diversas rachaduras em suas organizações. Ao longo dos últimos anos tomou conta da maior parte do México, especialmente do norte, principalmente desde que o primeiro foi extraditado e seus filhos assumiram a parte do pai. A fim de evitar qualquer potencial interrupção por parte de seus carregamentos, ele transportou toneladas de entorpecentes, de todos os tipos, utilizando um método mais centralizado, para não mencionar os modos de transporte engenhosamente concebidos. O governo dos Estados Unidos e o governo do México oferecem 10 milhões de dólares e 30 milhões de pesos mexicanos, respectivamente, por informações que levem à captura do chefão do CJNG, que superou Sinaloa como a força dominante no mercado. Cada novo senhor do submundo tende a ser mais inovador que o anterior no mercado, o que torna um desafio a infiltração por parte de agentes de segurança. Mencho é procurado pelo seu por diversos delitos, entre eles, o contrabando de entorpecentes e armas. Mencho tem seu posto de chefão garantido e toma todas as decisões relacionadas com o contrabando internacional. Sob a sua direção, o Grupo de Jalisco tornou-se uma organização mundialmente conhecida. Seu filho de vulgo Menchito, não é como o filho de Dom Pablo, o chefão de Medellín que optou por um caminho de paz. Em vez disso, ele seguiu os passos de seu pai. Então como é que o Menchito se envolveu nos negócios de Jalisco? Como é que ele continua o legado do seu pai no submundo? Eu vou te contar isso e muito mais à medida que o vídeo for seguindo, então, fique ligado no canal até o fim deste episódio. O ex-presidiário do Condado de São Francisco, na Califórnia, nasceu no dia 14 de fevereiro de 1990, com o nome de Rubem Oseguera González. Ele tem dupla nacionalidade americana e mexicana. Ele também é conhecido por Eu Júnior, Rubenzito, Rojo, Eunino e Menchito. O último um diminutivo do apelido do seu pai. Rosalinda González Valência é a mãe do rapaz. Jéssica Joana e Laisha Michele são as duas irmãs de Rubem. Menchito tem sido um dos braços de seu pai no comando do CJNG, logo atrás do seu pai, de acordo com fontes do governo mexicano. Ele também supostamente é responsável pela supervisão das operações de contrabando de entorpecentes da América do Sul para o México. Foi também encarregado de gerir as finanças do CJNG, supervisionando uma linha de sicários encarregados de defender o território do CJNG. Foi também acusado de liderar um grupo de pistoleiros que acabam com indivíduos que se recusam a cooperar. Desde 2013, as autoridades no México têm vindo a investigar uma linha telefônica pública e 2 smartphones ligados a um líder sênior de Jalisco. Uma investigação começou depois de uma chamada de uma universidade no centro de Jalisco ter atingido uma das linhas móveis da polícia mexicana. O exército mexicano pediu ao gabinete do procurador-geral da PGR para levar a cabo uma investigação mais detalhada sobre a vizinhança. Além das 2 linhas móveis, o Exército do México enviou investigadores para patrulhar a zona central do cartel, a cidade de Jalisco. Na época, uma unidade das Forças Especiais da Cidade do México foi enviada para Zapopan pelo Exército e pela Marinha para investigar os passos dos chefões de Jalisco. Às 3h30 da manhã do dia 30 de janeiro de 2014, a equipe das Forças Especiais realizou uma grande operação em uma casa na zona da Universidade de Pátria e encontrou com Menchito enquanto ele dormia. Rubem Oseguera despertou para uma grande agitação quando a polícia derrubou as portas. Ele saltou da cama, correu para o seu quintal e subiu a parede das traseiras para a casa do seu vizinho. Como a equipe das Forças Especiais, por outro lado, foi eficaz para fechar a área e limitar as alternativas de fuga de Rubem, ele finalmente cedeu e foi levado sob custódia de dentro do quintal do seu vizinho. 2 dos seus capangas entregaram-se logo na entrada dos agentes. Outros homens tentaram fugir a pé, mas também foram detidos.
Segundo relatórios, Rubem ofereceu aos polícias que o detiveram cerca de 17 milhões de dólares em troca da libertação. Uma granada, muitas munições para espingardas de assalto, entre 10 milhões a 60 milhões de pesos mexicanos e 500 mil dólares foram apreendidas no local, de acordo com o representante das autoridades. Jesus Murilo Caram, o ex-procurador-geral do México, disse aos jornalistas em entrevista que houve intensa troca de tiros durante a operação. Nesse dia, Rubem Oseguera González foi transportado de avião para a Cidade do México, onde foi levado para a Agência de Investigação Criminal do México, onde ele prestou um depoimento e foi interrogado pelas autoridades policiais. De acordo com fontes governamentais, não teve quaisquer investigações formais ou ordens de prisão emitidas contra ele e os homens que o acompanhavam. No dia 1 de fevereiro, Rubem Oseguera González foi enviado para o Centro de Readaptação Social Federal de Alta Segurança 1, frequentemente referido como Altiplano em Almoloya, no estado mexicano de Juárez. Ele foi alegadamente preso por contrabando de entorpecentes, lavagem de dinheiro e posse ilegal de armas que se destinavam apenas a uso militar. Segundo as suas autoridades, na época o Menchito declarou-se inocente e havia dito que trabalhava na indústria da construção civil, além de também ser vendedor de carros desde os 16 anos de idade. Rubem alegou ainda que a sua mãe lhe tinha dado um imóvel, que ela havia dado quando ele era uma criança e por isso registrado em seu nome, em retribuição pela operação militar que resultou na captura de Oseguera González. Os sicários do CJNG roubaram e incendiaram 3 ônibus em toda a área metropolitana de Guadalajara. Não foram relatados óbitos ou pessoas feridas. O consulado dos Estados Unidos na cidade alertou a galera estadunidense em Guadalajara a viajarem para esta outra cidade fora da região urbana, incluindo as principais autoestradas que conduzem ao Aeroporto Internacional de Guadalajara. Após os ataques, o governo mexicano pediu aos cidadãos que se acalmassem e continuassem com as suas atividades diárias normalmente, como se isso fosse possível. A zona de Guadalajara foi mantida em alerta máximo para evitar uma possível forte retaliação por parte do CJNG, de acordo com as autoridades. Rubem Oseguera González foi finalmente libertado do altiplano em 16 de outubro de 2014, mas os membros do governo o prenderam rapidamente, bem quando ele deixou as instalações. Ele foi libertado quando o juiz do Estado do México o livrou das seguintes acusações: posse ilegal de armas de fogo, posse de armas destinadas exclusivamente a uso militar, utilização de recursos de proveniência duvidosa e ofensas contra a saúde pública. Ele foi posteriormente transportado para as instalações da CEIDO, onde ficou detido durante 2 meses enquanto a PGR tentava fazer com que a sua jurisdição iniciasse um processo de extradição contra ele. Rubem foi transferido para o Centro de Readaptação Social Federal Oliscope número 2, popularmente conhecido como Puente Grande, em 18 de dezembro de 2014. Porém, ele foi novamente solto da prisão no dia 26 de dezembro do mesmo ano, depois de um juiz ter descoberto que as acusações contra ele por contrabando de entorpecentes, gestão das finanças do CJNG e responsável por montar uma rede de sicários eram infundadas, pois segundo o juiz, não haviam provas que ligassem as acusações. Novamente em 23 de junho de 2015, o exército mexicano e a Polícia Federal apreenderam o filho de Mencho mais uma vez, e dessa vez seu cunhado, Júlio Alberto Castilho Rodrigues, também havia ido com ele. A operação demorou cerca de 20 minutos para ser concluída e não foram disparados tiros. A polícia chegou ao condomínio fechado às 2h15 da madrugada em um grande número de veículos. De cara prenderam o porteiro depois de usar armas de paintball para burlar algumas câmaras de segurança e esconder outras. Pediram ao agente que desligasse o circuito de eletricidade das áreas enquanto se encontravam na cabine de entrada do bairro. O telefone tocou, mas ninguém atendeu. O oficial de segurança foi então instruído a ajoelhar-se quando a polícia entrou no bairro e prenderam Rubem González, que andava de carro juntamente com Rodrigues Castilho. As autoridades apreenderam uma série de armas, incluindo 2 espingardas de AR-15 de grosso calibre e modificadas.
No dia 28 de agosto de 2015, um tribunal federal apresentou queixas contra o Menchito, alegando posse não autorizada de armas de fogo, uso de munições criadas exclusivamente para uso militar, posse de 5 armas criadas exclusivamente para uso militar e participação no crime organizado. Em outubro, Menchito foi transferido do Altiplano para o Centro Federal de Readaptação Social número 3 em Matamoros, Tamaulipas. Posteriormente, emitiu uma carta de amparo alegando que tinha sido maltratado. A PGR lançou uma nova investigação e apresentou um novo mandado de captura para Rubem no mesmo mês, alegando que ele era o segundo no comando do CJNG e que era responsável por ordenar a execução de vendedores concorrentes e tráfico de carregamentos, acrescentaram eles. A maior parte das provas apresentadas no tribunal consistiam em relatórios de inteligência que foram obtidos pelas autoridades policiais e advogados. Em 4 de novembro de 2015, o Tribunal Federal apresentou acusações de contrabando de pó contra Rubem e 5 outros membros suspeitos de integrar o CJNG. Além disso, Menchito publicou uma nova carta de amparo no início de 2016, pedindo para ser devolvido ao Altiplano, mas em fevereiro de 2016 ele foi enviado para o Centro Federal de Readaptação Social número 13 no Oaxaca-Goatalan. Um mandado de captura foi emitido contra o filho de Mencho pelo Tribunal Distrital Americano do Distrito de Colômbia em 3 de fevereiro de 2017. De acordo com a DEA, ele tem estado ativo na introdução de entorpecentes nos Estados Unidos a partir do México desde 2011. De acordo com a DEA, ele também usava os nomes Rubencito, Elrojo, Elruso e O'Neill. O Departamento de Justiça estadunidense planejou apreender todos os bens de Rubem no país, provenientes segundo o governo dos Estados Unidos do comércio ilegal de narcóticos. Isso permitiu ao governo americano pedir formalmente a sua extradição para os Estados Unidos. Rubem Oseguera González ou Menchito sempre negou ser filho de Nemésio Oseguera Cervantes. Finalmente, na quarta-feira, 11 de dezembro de 2018, o governo mexicano determinou sua extradição para os Estados Unidos. O advogado de Rubem queixou-se que o processo de extradição para os Estados Unidos foi prejudicado por irregularidades, e que as autoridades judiciais ignoraram as queixas. Rubem González foi extraditado para os Estados Unidos em 21 de fevereiro de 2020, após uma discussão em curso sobre o assunto. No dia seguinte à sua chegada ao Aeroporto Internacional de Washington, ele foi obrigado a comparecer em tribunal para se defender das suas acusações não respondidas. Juntamente com isso, ele fez uma declaração de inocência de posse de arma de fogo, participação numa conspiração internacional para distribuir pó e metanfetamina. Por fim, o julgamento do filho do chefão de Jalisco ainda está pendente e o seu resultado dependerá dos fatos. E a não ser que role um bom acordo, o Menchito deve pegar alguns bons anos nos Estados Unidos.